Bom dia, irmãos. Hoje é domingo, dia 24 de maio de 2020. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical, o culto desta manhã, na verdade. E eu gostaria de iniciar o culto desta manhã. Nós vamos cantar o hino de número 108 do cantor cristão, Chamada Final. Hino de número 108 do cantor cristão. Vamos cantar juntos, irmãos? Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Iniciei o nosso vídeo nesta manhã com este hino, porque o nosso tema hoje de manhã tem a ver com o que nós cantamos, Porque nós cantamos que quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. E a nossa meditação de hoje de manhã vai ser, o título é A Manifestação de Quem Eu Sou, Porque às vezes nós achamos que somos alguma coisa e devemos ser isso mesmo que nós achamos. Que no final a gente não seja surpreendido por não sermos o que nós estamos achando que somos, Eu agradeço a Deus, nós enviamos para os irmãos, o boletim do mês, e eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão fazendo aniversário, Se os irmãos abrirem os seus boletins, hoje nós iríamos honrar os irmãos que fazem aniversário. Hoje é dia 24. Irmã Nenê está fazendo aniversário hoje, dia 24. Feliz aniversário, irmã Nenê, Deus te abençoe. Dia 27, a irmã Sheila e Shirley. Dia 28, o pastor Cícero. E dia 31, o irmão Douglas, E já fizeram aniversário este mês a irmã Ana Clara, a irmã Rebeca, que está lá em Ibiúna, a irmã Juliana,
Araújo, o irmão Rodrigo Souza, o irmão Matheus Simões, a Emma Fernandes, né? Fizeram aniversário esse mês. Feliz aniversário a todos. Deus abençoe. Que os irmãos tenham a bênção do Senhor. Nós não cantamos um ano mais de vida, né? Guardou-nos o Senhor. Mas eu espero que o Senhor esteja guardando os irmãos e abençoando a vida de cada um dos irmãos, tá bom? Deus abençoe cada um. E também os pedidos de oração que estão no nosso boletim. Orar pelo pastor Celso e família. Orar pelos enfermos e idosos da igreja. Orar por todas as famílias da nossa igreja. Não está aqui, mas orar pelos casais da nossa igreja, né, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã. Orar pelo pastor Cícero e família, o seu ministério, para que Deus ajude. Orar por mim também, por minha família, e pelos irmãos e irmãs desempregados. Então esses pedidos estão aqui. Eu coloquei aqui também no boletim para os irmãos o cântico do mês, né? Cânticos Alegres 164. Vamos cantar sim, irmãos? Aqui estão alguns resultados. Vamos cantar o hino 164. Hoje guia-me, Senhor, ensina-me por ti falar. Amigos meus perdidos são, não podem te achar. Poucos querem se importar e poucos querem orar. Vem encher meu coração e usa-me, Senhor. Hoje guia-me, Senhor. O verso para decorar: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Salmo 37:5. E a pergunta, né? Que profeta comparou o rei do Egito como uma baleia dos mares, né? Então, se os irmãos sabem quem foi o profeta, os irmãos reservem aí quando o irmão Roberto voltar, e ele está para voltar, assim que ele puder voltar, né? Os irmãos passam para ele a resposta da questão bíblica, tá bom? Muito bem. Vamos fazer uma oração, irmãos? Vamos orar e pedir a bênção de Deus para nosso culto nesta manhã? Oremos então, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, Deus, por mais esta manhã que podemos estar reunidos juntos aqui para adorar e glorificar o teu santo e excelso nome, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor nos guardou e nós podemos nesta manhã, reunidos juntos, adorarmos e louvarmos o teu santo nome, Senhor. Abençoe, ó Deus, cada família da nossa igreja, cada casal. Abençoe, ó Deus, as necessidades de cada um dos irmãos e irmãs. E também, ó Deus, abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor, ó Deus, independente se fazem parte da nossa igreja ou não, que possam ser abençoados pelo Senhor. Eu oro, ó Deus, pedindo a bênção no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã, né? E a meditação que nós vamos ter com os irmãos, na verdade nós vamos fazer uma sequência, porque eu tenho aproveitado para ler alguns livros, né? E esses livros que eu tenho lido têm me, assim, despertado para falar algumas coisas com os irmãos, né? E nesta manhã eu vou falar com os irmãos sobre a manifestação de quem eu sou. É um livro que eu copiei, chamado e-book da internet, do Arthur Pink. Ele é um pastor batista lá nos Estados Unidos, né? E ele escreveu um livro sobre a doutrina da eleição. E este texto que nós vamos meditar vai ser algumas mensagens
ele fala, é o capítulo 9 deste livro, né? Que fala sobre como eu posso saber se eu sou um eleito, né? Um eleito de Deus. E eu anotei algumas coisas, ele menciona muito a palavra doutrina, né? Ele fala que toda a doutrina de Deus é uma unidade perfeita e harmoniosa, né? E doutrina, irmãos, para os irmãos e irmãs terem uma ideia, a doutrina é um conjunto de ideias fundamentais, né? A serem transmitidas, ensinadas, né? Frisando bem aqui, ideias de Deus, né? As ideias de Deus. A ideia, na verdade, é uma apresentação mental de algo concreto, né? Por exemplo, o que é concreto? Uma pedra. Uma pedra é algo concreto. Algo abstrato. Beleza, né? O que é lindo, né? E quimérico, né? Que a palavra quimérico aqui dá a ideia de fruto da imaginação, fantasia, ficção, utopia, né? O que é quimérico? Por exemplo, um cavalo alado, né? Então, a ideia, ela é uma representação mental de algo concreto, abstrato ou quimérico, né? E Deus, através da palavra que nós temos, as Sagradas Escrituras, Deus revelou as suas ideias, né? Os seus planos para nós aqui no mundo, né? Nós temos um texto que eu queria ler junto com os irmãos, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus, ela diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Dá até para fazer uma mensagem baseado nesse texto, mas nós não vamos fazer isso hoje, né? Talvez no futuro a gente possa fazer, né? Mas a ideia aqui é mencionar a palavra que o apóstolo Paulo falou para o pastor Timóteo, e ele diz assim que ele tem que ter cuidado de ti mesmo e ele também tem que ter cuidado com a doutrina. Inclusive a doutrina aqui está sempre no singular, irmãos. Quando se refere à palavra de Deus, a doutrina ela está sempre no singular. Por quê, irmãos? Porque a doutrina das Escrituras ela é uma unidade perfeita e harmoniosa. Nós podemos ver aqui que às vezes as pessoas falam de forma errada, né? Não por má intenção, mas falam doutrinas da graça, né? Só que esta forma de falar ela é inadmissível, porque só há uma grande e divina doutrina da graça, né? Não existe doutrinas, né? Dentro da doutrina da palavra de Deus existem muitos assuntos que nós podemos aprender. Por exemplo, eleição, regeneração, justificação e santificação. Mas a doutrina, né? A doutrina das Escrituras, ela é perfeita e harmoniosa. E ela é uma unidade, né? Ela é uma unidade. Então, quando nós estudamos sobre um assunto da doutrina bíblica, nós estamos aqui então estudando sobre a doutrina das Escrituras. E o nosso tema então aqui é eleição, né? Nós vamos falar um pouco sobre eleição e saber se nós somos eleitos de Deus, né? Eu sei que é um assunto polêmico porque vai envolver a decisão de Deus e não a nossa decisão, mas é importante os irmãos saberem sobre isso, né? Porque a palavra de Deus ela fala sobre isso. E
só para os irmãos terem uma ideia, para a gente poder entender, irmãos, a questão da terminologia, de como nós falamos, né? Toda vez que as escrituras usam a palavra doutrina no plural, esta palavra ela é usada para fazer alusão ao que é falso e errôneo, né? Se os irmãos abrirem suas Bíblias em Colossenses 2:22, abra sua Bíblia lá, Colossenses capítulo 2, 22, né? A palavra de Deus ela diz assim: as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então veja que doutrina aqui está no plural. Então quando a palavra doutrina está no plural, e a palavra de Deus menciona a palavra doutrina no plural, ela está fazendo alusão, ela está mencionando o que é falso e errôneo, né? Olha 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, em relação também à palavra doutrinas, né? No plural. 1 Timóteo 4:1 fala: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e olha aí a palavra, e a doutrinas de demônios, né? Por quê? Porque a palavra doutrinas, ela, na verdade, ela dá uma ideia de que há uma divisão, há uma separação, né? Então, são doutrinas várias e estranhas, como Hebreus 13:9 também menciona isso, né? São coisas diversas, que não há acordo entre elas. Então, quando nós ouvimos a questão bíblica falando sobre doutrina, nós estamos então observando que a palavra doutrina é no singular, porque ela se refere à palavra de Deus como uma unidade perfeita e harmoniosa, tá bom? Então é importante nós aprendermos isso também, irmãos, né? Prosseguindo aqui no nosso pensamento, ao contrário de doutrinas falsas e também conflitante dos homens, né? Ao contrário de nós estarmos falando de doutrinas falsas e conflitante dos homens, a verdade de Deus é uma grande e consistente, né? A palavra todo, e ela é uniformemente citado como a doutrina. 1 Timóteo, então, capítulo 4, versículo 16, fala isso, né? Sã doutrina. Olha o que a Bíblia fala lá, em Tito, capítulo 2, versículo 1, né? Tito 2:1, a palavra de Deus fala lá: tu, porém, fala o que convém, olha lá a palavra, a sã doutrina, né? A sã doutrina. A doutrina segundo a piedade, né? Que nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina segundo que é segundo a piedade. Então veja a doutrina no singular. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem uma unidade, ela é única, né? E ela não só é única, tendo só uma unidade, mas também ela é um todo perfeito, né? Ela representa um todo perfeito. Então, nós temos muitos assuntos, mas ela é um todo perfeito, né? E a palavra de Deus fala exatamente isso, sobre a doutrina, né? Cada parte dessa doutrina é intensamente prática e experimental em todos os seus aspectos. Não é uma mera abstração dirigida ao intelecto,
mas quando devidamente aprendida, né? Apreendida, eu até frisei essa palavra aqui, não é aprendida, quando nós aprendemos, né? Mas é apreendida, significa pegar para si, quando nós nos apropriamos da palavra de Deus para nós, né? Então, quando nós fazemos essa apreensão da palavra de Deus para nós, esta apreensão da palavra de Deus, ela exercerá uma influência espiritual que dará a cada um de nós, no nosso coração, uma forte influência espiritual, e a nossa vida, o nosso coração, ela será alterado, irmãos, mudará, né? Por isso que nós ouvimos muitas vezes a pessoa falando assim, olha, o dia que eu confiei em Cristo como meu Salvador e Senhor, minha vida mudou, né? Meus pensamentos mudaram, a minha forma de falar mudou, a forma de olhar o mundo mudou, porque é assim, irmãos, quando nós nos apreendemos da doutrina, da palavra de Deus, das verdades, da verdade que a palavra de Deus é, e ela passa a ser algo real na minha vida, então minha vida muda, né? Eu passo a ter uma vida espiritual e emocional totalmente mudada, diferente do que era antes deste momento, né? E é importante por isso nós entendermos que a doutrina bíblica, ela fala de uma forma particular de assuntos que nós temos que aprender, buscar aprender na nossa vida. E esta é a questão da eleição. Então, após nós vermos esta pequena explanação sobre a questão da doutrina, de nós entendermos que a doutrina de Deus ela é única e ela é suficiente e capaz para mudar a nossa vida, nós aprendermos então que a questão da eleição ela é algo que nós temos que aprender, porque se eu entender que eu sou um eleito de Deus, né? O pastor Arthur Pink, ele usa uma palavra aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu estava lendo, que eu sou um dos favoritos, ele usa a palavra aqui, eu sou um dos favoritos para ir para o céu de Deus, né? Se eu entender isso na questão da eleição, irmãos, então vai haver uma transformação real na minha vida, um entendimento desta vida real e também um entendimento da minha futura vida que começou aqui, mas que vai se eternizar na presença de Deus, né? Então, irmãos, vamos buscar aprender essa questão da eleição. Vou falar então aqui hoje à noite também sobre a eleição, e após nós aprendermos sobre a eleição, termos então algo prático na nossa vida, né? Algo prático na nossa vida. E eu gostaria de começar falando sobre a eleição e dizer para os irmãos que a eleição ela vai produzir em nós belos frutos de santidade, irmãos, se nós entendermos ela na nossa vida. Se eu entender que eu sou um eleito de Deus, a minha vida vai ser uma vida, o apóstolo Paulo escrevendo para os crentes em Éfeso, abra sua Bíblia lá no capítulo 2 de Éfeso, né? Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, se eu entender realmente
que eu sou um eleito de Deus, eu vou produzir belos frutos de santidade. Eu vou entender que a escolha, irmãos, não é minha. Eu não tenho esta capacidade de escolher. A escolha é de Deus. Mas, irmãos, os efeitos salutares estarão em nós. Irmãos, Deus me escolheu, mas a minha vida será alvo das bênçãos de Deus, de tal forma que eu produzirei as boas obras que Deus preparou para que eu as fizesse. Aqui a palavra é para que eu andasse nessas boas obras, né? Inclusive ele ali questiona, dizendo que a nossa salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação não vem das obras. Ela é produto e ação e escolha de Deus, né? De Deus. No livro de Efésios ainda, o capítulo 1, a palavra de Deus fala no versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos, olha aí, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então ele nos elegeu antes da fundação antes do mundo existir. Deus, ele escolheu. Foi ele que nos escolheu. E o efeito dessa escolha é que nós, irmãos, nós produziremos belos frutos aqui neste mundo, né? E é verdade, irmãos, que a eleição deve ser aplicada pelo poder do Espírito Santo para a alma antes que seus efeitos sejam produzidos. Pois aqui, como em todos os lugares, somos totalmente dependentes das suas operações graciosas. Porque mesmo depois de salvos, nós ainda somos dependentes de Deus. O Senhor Jesus, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vos mandarei o Consolador. Não vos deixarei órfãos ou sós. O Espírito Santo de Deus, ele habitará em vós. E a palavra de Deus fala exatamente isso aqui, né? A palavra de Deus, ela fala aqui no capítulo 1 ainda de Efésios, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, olha a palavra aqui, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, na hora que você confiou em Cristo como seu Salvador e Senhor, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele passou a habitar em você, né? Nós temos dois textos que eu gosto de usar para alicerçar esta grande verdade em nossas vidas, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus fala, é uma pergunta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu fui selado com o Espírito Santo. Ele passou a habitar no meu corpo, no meu coração, na minha vida. E outro texto é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Outra pergunta que diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, duas afirmações para confirmar o que o apóstolo Paulo fala aos crentes em Éfeso, dizendo que quando você creu em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então, você passou a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, e ele passa, então, a te ajudar você a viver aqui no mundo, né? Como eu disse para os irmãos, nós passamos a depender
do poder do Espírito Santo de Deus para os efeitos, para produzirmos, para agirmos aqui no mundo, para produzirmos os belos frutos de santidade aqui neste mundo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos capacita, nos ajuda, né? Até nas nossas orações, irmãos. Eu estava até lendo um texto que fala assim, se o Espírito Santo de Deus nos ajuda a orar, então nós não precisamos orar, né? Ele aperfeiçoa a nossa oração. Não, irmãos. Nós oramos, a nossa oração é imperfeita. O Espírito Santo de Deus que está em nós, ele aperfeiçoa a nossa oração para que ela possa chegar diante de Deus da forma correta, da forma certa, e Deus receber a nossa oração e nos abençoar e nos ajudar na hora que nós estamos clamando por socorro, como o salmista diz. Para os montes vou erguer o meu olhar, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, né? Então, o Espírito Santo de Deus ele vai nos ajudar, irmãos. E o primeiro efeito produzido na alma humana pelo Espírito Santo, irmãos, o primeiro efeito na nossa alma, irmãos, na nossa vida, né, da verdade divina, da eleição de Deus, é a promoção da verdadeira humildade, irmãos. A promoção da verdadeira humildade, né? O orgulho, a presunção, agora recebem a sua ferida mortal, a autocomplacência quebrada, e o sujeito desta experiência, ele é abalado em seus próprios fundamentos, em seu alicerce. Acaba, irmãos, aquele achômetro, acaba, porque eu sou bom, acaba, irmãos. Nós nos consideramos como o apóstolo Paulo, eu sou o mais miserável dos pecadores. Nós passamos realmente a entender que nós não somos nada, e Deus promove em nós então uma verdadeira humildade. Nós passamos a ser verdadeiramente homens e mulheres humildes, como o Senhor Jesus, porque ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus Cristo, irmãos, porque ele é manso e humilde de coração. Então o primeiro efeito da eleição na nossa vida, irmãos, é que nós passamos a ser pessoas humildes de coração. Nós entendemos que nós não somos ninguém, nós não somos nada. Deus operou em nossa vida um milagre. Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Deus nos deu a salvação sem nós merecermos. E nós reconhecemos que a nossa vida é uma vida sem nenhum poder, sem nenhuma graça, sem nenhuma condição de barganha com Deus. Pense sobre isso, irmãos, porque eu vou fazer a minha conclusão agora sobre esta questão, porque nós vamos prosseguir depois falando sobre outros efeitos que Deus produz em nós quando nós entendemos a verdade da eleição divina de Deus na nossa vida. E nós vamos avaliando se esses efeitos estão na nossa vida. O primeiro agora que eu mencionei para os irmãos é o efeito da verdadeira humildade. Nós passamos a ser pessoas humildes, de verdade, irmãos. Não humildes de fachada, mas de verdade. Nós entendemos o nosso estado limitado, que nós somos miseráveis pecadores, e que se nós somos salvos é pela graça absoluta de Deus, pela ação de Deus na nossa vida, porque nós não tínhamos essa força, esse poder. Então, a palavra de Deus, irmãos, para concluir, ela nos ensina que a doutrina de Deus,
ela é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida, irmãos. Nós precisamos aprender a doutrina de Deus. Ela começa no livro de Gênesis e termina no livro de Apocalipse. Dentre a doutrina de Deus, nós temos vários assuntos que nós vamos aprendendo com o passar do tempo. Dentre esses assuntos, nós estamos aprendendo, estudando agora, a respeito do que Deus fala em relação a sermos eleitos de Deus. Porque aqui em Efésios fala, né, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós estamos, então, procurando aprender sobre essa questão de Deus ter nos elegido antes de nós existirmos, antes de nós nascermos, né? E nessa doutrina da eleição, nós vamos aprender então que Deus é que nos escolhe para si. Não fomos nós que escolhemos Deus, foi Ele que nos escolheu para Ele. E nós precisamos verificar na nossa vida, irmãos, se existe em nós as características daqueles que são os favoritos do céu. Como diz Arthur Pink, pastor batista nos Estados Unidos, no seu livro A Doutrina da Eleição. Agora, se nós vimos que o primeiro efeito na nossa vida, produzida pelo Espírito Santo, é a promoção da verdadeira humildade, quando ele elimina de nós o orgulho, a presunção, a autocomplacência, e este ser é profundamente abalado em seus alicerces, eu pergunto para os irmãos, foi assim com você? Você, quando Deus operou na sua vida a salvação, Ele mudou o seu ser, Ele tirou o seu orgulho, Ele quebrou o seu orgulho, a sua presunção, Ele tirou de você a autocomplacência, Ele abalou os seus alicerces. Quando fala de abalar os alicerces aqui, irmãos, o alicerce é o lugar onde nós baseamos a nossa vida, onde nós nos sentimos seguros. Ele abalou isso. Ele mostrou que até o momento em que você não era salvo, o que sustentava você era algo que não tinha força e não tinha valor e que não valia para nada. E transformou, e transportou, e transformou a sua vida, e mudou você desse alicerce mundano para a rocha, o fundamento firme, que é Cristo, como o apóstolo Paulo fala lá para os crentes em 1 Coríntios. O fundamento é Cristo, a pedra, a rocha, que nós vamos edificar a nossa casa. Ocorreu essa mudança, essa transformação na sua vida. E esse primeiro efeito existe na sua vida. Você é uma pessoa humilde de coração? Então, irmãos, pense sobre isso. Porque essa é a primeira característica de alguém eleito do Senhor Deus. É uma pessoa humilde. Humilde de coração. Vamos orar. Obrigado a Deus por podermos nesta manhã meditarmos na Tua Palavra e começarmos, ó Deus, a estudar um pouco sobre a eleição, Senhor. E como nós ouvimos e pensamos e lemos a respeito da eleição, estamos entendendo que o primeiro efeito de uma pessoa que foi eleita pelo Senhor, que foi escolhida pelo Senhor para ser filho ou filha de Deus, é que o Senhor muda o coração, Senhor.
tira aquele coração orgulhoso e presunçoso e autocomplacente e torna aquele coração um coração humilde de verdade, Senhor. Que todos os irmãos e irmãs que aqui estão possam fazer essa reflexão, esta análise, para ver se são orgulhosos, presunçosos e autocomplacentes. E se isso ainda não foi quebrado na sua vida. E se são homens e mulheres transformados pelo poder de Deus, e agora, ó Deus, tem um coração humilde, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem, e ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Obrigado a Deus porque temos acesso e a oportunidade de estudar a tua palavra. Abençoe o teu povo, abençoe a nossa igreja, ó Deus, e que, se o Senhor ainda permitir, nós possamos voltar a nos reunir no salão de culto para adorar o teu santo e excelso nome. Eu oro e peço a bênção do Senhor, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Deus abençoe os irmãos, que os irmãos, com humildade de coração, possam viver este dia e que a bênção do Senhor nosso Deus possa estar sobre os irmãos. E até a noite, se o Senhor permitir. Um grande abraço e um bom almoço.